pode mandar avião. E no episódio de hoje vamos bater um papo com Paty Freire, formada em Direito, trabalhou em órgãos públicos, escritórios de advocacia e de contabilidade. Neste período, Paty estudou atividades de personal organizer ou organizadora pessoal e passou a resolver descontentamentos a partir de soluções práticas e com bom custo-benefício. Paty formou-se em Personal Organizer em 2014 e, desde então, fez diversas especializações, como design de interiores e tantos outros cursos na área de Personal Organizer. Paty, você é formada de Personal Organizer em 2014. São anos e anos de experiência. Mas a gente hoje, Paty, 2024, a gente ainda se depara com pessoas que não conhecem o trabalho de Personal Organizer, não tem ideia que o trabalho de uma PO é simplesmente fazer dobras, aquelas dobras maravilhosas, principalmente no closet feminino. Então, Paty, vamos explicar para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando no Pode Mandar Real, o que faz uma personal organizer. É uma coisa que realmente apareceu no Brasil um pouco mais tarde do que nos Estados Unidos. É uma profissão que surgiu nos Estados Unidos por volta dos anos 80, com 4 mulheres que se uniram com esse propósito de colocar a organização como uma ferramenta na casa das pessoas, e isso evoluiu para muitos outros setores, né? Indústrias, comércios, lojas, estoques, enfim. Mas chegou mais no Brasil por volta dos anos 2000. Então eu me lembro que quando eu conheci o que era personal organizer, eu fiquei fascinada. Eu sempre fui muito organizada. Não é o caso de toda personal organizer, né? Muitas mulheres acabam estudando até para poder entender o que fazer em casa e acabam se apaixonando pelo trabalho. Desde que chegou, o trabalho vem expandindo a questão de a que ele se aplica. A gente sabe que não se trata apenas de dobra, se trata de uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, essa confusão que existe hoje, a gente vê muita gente confundindo essa questão com uma faxineira que tem um trabalho melhor, não desqualificando o trabalho das faxineiras ou das diaristas, mas é uma qualificação muito superior. A gente não para de estudar e as técnicas que a gente usa são sempre personalizadas para aquele cliente, ou seja, não importa a classe social da pessoa, não importa ao que ela vai aplicar, não é porque eu gosto de fazer na minha casa que eu vou fazer na casa da pessoa. Então, realmente é uma profissão, uma ocupação que chegou para ser personalizada para cada um e vai muito além de dobras. Ela vai para o aproveitamento total do espaço da pessoa, do tempo, praticidade real. É uma coisa para a vida real. Do mesmo jeito que a gente tem esse podcast com esse nome, Mandar Real, a organização é para a vida real. Paty, outra coisa que às vezes a gente ouve muito das pessoas, né, sobre da personal organizer, inclusive tem um humorista, a gente até conversou sobre isso antes de gravar o Pode Mandar Real, que ele fez uma brincadeira, na minha opinião, de mau gosto, dizendo que toda personal organizer tem toque. É isso mesmo, Paty? É engraçado ele falar isso como humorista, porque ele está tentando criar risadas, provocar sensações nas pessoas, inclusive polemizar, e é por isso que é capaz de ter muita visualização. Mas essa confusão entre o que é toque e o que é uma ferramenta, que é a organização, é muito comum. No começo de conversa, só se diagnostica toque quando você tem acompanhamento psiquiátrico. Então, o toque é uma coisa muito mais difícil de lidar, perversa, muitas vezes você tem a necessidade de fazer aquilo, enquanto que a organização é uma ferramenta, ou seja, ela existe para te ajudar. Ela não cria amarras, muito pelo contrário, a gente pode, num dia, fazer a organização de um jeito e no outro aquele jeito não servir mais. Enquanto que o toque não, ele te prende naquela situação. Então, assim, é uma confusão que para mim é muito distante da realidade, e eu não consigo dar risada disso. Porém, é uma confusão real que as pessoas sentem por aí, que as pessoas comentam. Não é a primeira vez que a gente vai ouvir isso. Eu e você, Márcia, como personal organizers, outras devem ter ouvido. Deve ter personal organizer que fala isso sobre si mesma, porém é falta de conhecimento profundo a respeito do tema. É a mesma coisa que eu falar qualquer outro termo pejorativo ou que se remeta a uma doença quando eu não a tenho. É desnecessário e não traz esclarecimento sobre o assunto. Eu já vi muita história, Paty, inclusive de clientes, né, que eu atendi, e eu acredito que você também, que a organização tirou a pessoa da depressão, salvou casamentos, relacionamentos, Paty. E eu queria ouvir um pouquinho
de você que tem muito mais experiência do que eu, sobre como consegue tirar uma pessoa da depressão, salvar um relacionamento, melhorar a rotina da pessoa no trabalho, de horários, rotina doméstica, enfim, Paty, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tem uma pessoa que eu sigo que é organizer também, que é a Thaís Godinho do Vida Organizada, e ela hoje faz muitas outras coisas dentro do âmbito da organização, como controle de tempo, enfim, ela fala muito sobre produtividade compassiva. E o que que significa isso? Fazer aquilo que você pode fazer hoje. Então, quando a gente aborda, inclusive fiz uma live com o Diogo Rodrigues, que é jornalista e também é portador de depressão, e a gente conversou sobre esse assunto. Quando a gente aborda a organização como uma ferramenta, é para conter aquilo que já acontece no seu dia. Ou seja, a organização não é uma coisa que vai criar um problema a mais. Agora que eu tenho uma personal organizer aqui na minha casa, eu vou ter que fazer a dobra daquele jeito que ela me ensinou. Não, se isso é um problema para você, a gente pode fazer uma organização de outra forma, como pendurado. E o que que isso representa dentro de uma pessoa que tem outras situações para lidar? Aquele tempo que ela perdia, ela não perde mais. Aquela preocupação que ela tinha, ela deixa de ter. Então, a organização é um facilitador dentro da vida de qualquer pessoa com dificuldade, qualquer que ela seja. Seja uma doença diagnosticada, como o TDAH, como a depressão, como o autismo, cada um tem a sua peculiaridade na forma de viver a casa, de viver o ambiente em que está, e a organização nunca vai atrapalhar. Se ela está atrapalhando, talvez ela não tenha sido feita da forma mais adequada para o seu momento de vida. Então eu tenho que dobrar todas as minhas camisetas? Não, se você gosta de pegar elas no cabide, a gente vai ter que fazer uma alteração de marcenaria ou entender que cabides você está usando para fazer com que isso seja mais funcional para você. Ah, eu gosto de estudar de manhã, mas a personal organizer falou que é à noite. Não, cada um tem o seu jeito de estudar. Então, para pessoas que têm transtornos diagnosticados, é muito mais fácil você ter uma ferramenta que funcione para te tirar daqueles momentos em que você está numa situação difícil e que você não vai querer fazer uma determinada coisa. Então, todo dia você tem que lavar a louça? É uma coisa que só a pessoa vai saber. E se ela souber onde está exatamente o detergente e a esponja, aquilo vai facilitar uma tarefa que ela vai ter que fazer. Então, talvez valha a pena até a pessoa procurar um pouco sobre o mínimo viável diário. É uma ferramenta que faz parte da organização, dentro dessas possibilidades mil, de facilitar a vida de todo e qualquer usuário, inclusive os diagnosticados. E Paty, outra coisa, eu acho que acho não, né, tenho certeza, quando a organização começou, lá atrás, era realmente só organização residencial, né, pode closet feminino, masculino, a cozinha, enfim, residencial. Hoje, a gente vê a quantidade de nicho, né, de organização é infinita, incluindo, por exemplo, uma coisa que eu gosto de organizar muito, Paty, é a organização digital. Meus dois celulares da rádio e do meu celular pessoal, meus notebooks, são super organizados. Então, é um nicho que eu trabalharia. Mas eu queria ouvir de você, né, os tantos nichos, os principais nichos hoje que as POs atuam fora o nicho da residencial. Lá em 2014, quando eu me formei, eu fiz umas graduações básicas que era de personal organizer para home, para casa. Depois a gente fez home office, porque era uma coisa nova, né, em 2014, que em 2020 se tornou fundamental. Mas de lá para cá, eu já fiz estudos sobre nicho de acervo de louçaria, até a organização de barcos, cozinhas, rouparia, pós-luto. E aí são rupturas diversas, divórcios, enfim, perda de entes queridos e tal, mudança, organização inclusiva, quarto infanto-juvenil, quarto infantil, quarto baby, decoração natalina. Isso tem, hoje em dia, tem muita gente que faz a organização da árvore de Natal, faz a montagem, compra os enfeites, se torna praticamente um concierge. Até hobby box, que é aquele depósito que muitos prédios novos hoje têm. Área de serviço, lavanderia, e sim, dentro da casa são nichos diversos, e fora da casa se tornou uma coisa muito ampla, inclusive com organização de agenda. Eu faço serviço financeiro para uma empresa, por exemplo, eu faço a organização financeira dela, onde estão os créditos, onde estão os débitos, enfim, também por causa da minha qualificação anterior. Tem gente que faz organização de fotos, então a organização digital é realmente um nicho que chegou para ficar. Muitas pessoas estão entregando seus computadores, então você precisa entender que a personal organizer é aquela profissional que você confia.
não é uma coisa simples de contratar, eu não consigo entender isso, e por isso a identidade que você gera com essa profissional é aquela que vai te trazer confiança, muitas vezes é uma profissional indicada, e realmente é, assim, um mundo de possibilidades para tirar o peso do usuário, que é o nosso cliente, é quem vai mais se beneficiar com isso. Certo, Paty, você falou da organização que hoje tem, vimos isso no clube, né, das nossas mentoras, a organização, Paty, dos box, Uhum. Hobby box, hobby é box, tipo exato, box pois dos é. hobbies, né, depósito, storage. Uhum. História disso, de uma PO que eu acho que ela fez, sei lá, se eu não me engano, foram 400 box, né? Hobby box que ela É, a fez, Laine, então. ela foi contratada pelo prestador de serviço para fazer a organização dos hobby boxes de vários clientes, a Laine. Pois é, pois é. Principalmente entre os colegas jornalistas que costumam ser desorganizados, questão da rotina, Paty, de manhã, por exemplo. Eu sigo uma rotina, moro sozinha, sigo uma rotina há anos e que funciona super bem, que é deixar tudo organizado à noite para de manhã, por exemplo, até a mesa do café fica organizada. Então, se eu perder, caso eu perca a hora, não vou chegar muito atrasada, porque eu estou com tudo organizado, eu deixo já minha casa toda organizada. E, inclusive, eu não sei se é o seu caso, Paty, eu enquanto estou ali escovando os dentes, tomando café, eu já estou pensando na roupa que eu vou. Então, eu chego no guarda-roupa já sabendo a roupa que eu vou vestir. Você tem essa rotina, você indica essa rotina para os clientes que são desorganizados, que não têm uma rotina. Como é que é, Paty? Sim, eu acho que é um facilitador, afinal de contas, você vai ter que definir que roupa que você vai usar, né? Seja no mesmo dia ou no dia anterior. Então, eu, particularmente, faço essa escolha no dia anterior. Ah, mas isso vai tirar a minha criatividade, eu não vou conseguir mudar de roupa. Vai, você pode mudar se você quiser, se você não estiver se sentindo bem com a roupa que você escolheu no dia anterior, você vai ter um trabalho de escolher de novo, somente isso. Porém, você vai evitar situações como, poxa, essa blusa estava manchada, eu não sabia. Ah, mas essa calça não me serve mais. Poxa vida, esqueci de consertar esse zíper, agora eu tenho que achar outro modelo para usar. Então, você evita situações que você não precisaria passar, já que você organizou isso no dia anterior, certo? E, então, é mais um dos nichos que existe dentro da organização que uma personal organizer pode proporcionar, que é o controle e a possibilidade de criar agendas e serviços diferentes para um cliente que precisa daquela ajuda, de como pensar melhor o dia, tá? Eu sempre acordo tal horário. Será que o meu horário de estudo é melhor de manhã? É melhor à noite? Então, junto com o cliente, dá para entender melhor como que vai funcionar essa agenda em benefício do cliente, não é para mim, ou seja, é sempre para ele, para ela, para que funcione melhor a agenda dele e ele consiga fazer o dia dele render de forma compassiva, sempre. Não é para forçar. Da 1 às 2 você vai estudar, das 2 às 3 você vai levantar para almoçar e fazer xixi e ler um livro. E das 3 às 4, tipo, não. É compassivo, é para que seja funcional para todos, que seja agradável o dia, mas que faça com que você entenda melhor o seu dia e aproveite aquelas janelas de tempo em que você se sente melhor para fazer aquela atividade. É uma coisa que é casada entre o cliente e o personal organizer, porque vai depender, claro, da disciplina do cliente em atender aquela agenda proposta e sempre, como toda organização personalizada, pode ser alterado de acordo com o momento de vida do cliente. Perfeito, Paty. No nosso canal a gente vai falar muito sobre saúde mental, saúde integrativa. Assim, uma das coisas que eu sei que me traz a qualidade de vida para mim é o fato de eu ser organizada, né? Da minha casa ser organizada, do meu trabalho, eu ter uma rotina de trabalho, a rotina de dormir, de levantar, enfim, atividade física. Então, é isso mesmo, né, Paty? Organização é qualidade de vida, né? Eu acho que a gente pode até colocar uma frase que muita gente fala: ah, eu me acho no meu caos, eu me acho na minha bagunça. Mas o que eu posso dizer com relação à qualidade de vida é que se você tiver organização, você não precisa se achar. Não é assim a necessidade de, putz, eu preciso achar aquela coisa. Ah, mas eu vou achar, porque eu me acho no meu caos. Não precisa ter este problema se você experimentar a organização. Ninguém vai te forçar, uma profissional
uma personal organizer que seja razoável, que seja responsável, ela não vai chegar na sua casa e fazer uma mudança que você não queria. Isso não vai acontecer, não é do jeito dela, é do seu jeito. Portanto, existem muitas possibilidades de você experimentar aquilo que vai te trazer mais qualidade de vida, porque é para você, não é para mim e nem para profissional que vai até a sua casa ou até a sua empresa, enfim. O que ela tem que seguir é não ser legal, certo? Eu não vou fazer nenhum trabalho que seja legal, como diz a nossa própria mentora Tati da Tendo Tempo. Sendo possível, sendo o que é melhor para o cliente, será realizado. Porque a gente tem a técnica para proporcionar essa qualidade de vida. Não, a gente não tira isso da nossa cabeça, e é por isso que é importante você entender onde você está encontrando essas pessoas que vão te atender, essas personal organizers. E vou repetir uma frase que eu já falei hoje aqui: a organização se aplica para aquilo que já está acontecendo na sua vida. Não é uma coisa nova, não é mais um problema, não é mais uma necessidade para você cumprir. É que nem muita gente se inscreve na academia e fica com aquilo: "Ai, meu Deus, eu me inscrevi na academia e nunca fui". Não, a organização vai facilitar aquilo que você já faz. Ela não é mais uma dificuldade, mais um empecilho, não é mais uma coisa para você dar check, para você cumprir, não. Ela é aquilo que vai facilitar, vai fazer parte da sua rotina para ajudar a sua rotina. Então, qualidade de vida com organização é, assim, eu tenho certeza que qualquer psicólogo indicaria isso. Tenha organização que isso vai facilitar o seu dia a dia. Ah, com certeza, Paty. Terapia, eu já escutei isso da minha terapeuta, que uma das coisas que facilita, Paty, não ter um nível de angústia alto é por conta da minha organização, né? Eu sou a questão de ser muito agitada, né? Muito acelerada. Ela diz: olha, você só não tem crises fortes de angústia porque você é uma pessoa organizada. Você tem uma rotina, você faz exercício, você, enfim, então isso, a organização te ajuda, inclusive nisso. E sem contar, acho que outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo, e eu acho que a Paty vai concordar comigo, quando a gente também está organizando a nossa casa, ou também de cliente, claro, para mim, Paty, é uma terapia. Tanto da minha casa quanto do cliente, organizar não é para mim, não é um trabalho, é uma terapia. E às vezes eu invento organização aqui na minha casa para exatamente para distrair, para fazer essa terapia. Mas para a gente finalizar, Paty, eu só queria que você desse uma dica assim para quem, aquela pessoa que tem a consciência de que está com a vida, está com a casa e a vida desorganizada, e eu já ouvi também muito isso, Paty, de amigas, né. Mas por onde eu começo? Né, assim, essa pergunta é constante. Eu sei que a minha casa está desorganizada, a minha vida está desorganizada, mas eu começo por onde? E aí, Paty, o que que você acha? Sim, você falou um pouco sobre essa situação de ser uma terapia para nós, somos personal organizers, né? Eu vejo algumas profissionais no mercado que não usam as técnicas corretas e acabam até se desgastando muito no cliente. Então, eu posso imaginar que para elas isso não seja uma terapia. Então, eu acho que vale a pena a gente não deixar isso como uma coisa comum para qualquer pessoa, porque para algumas pessoas a bagunça está tão grande que isso pode se tornar uma repressão, né? Não vai ser uma terapia, porque se eu começar a mexer nisso daqui, onde é que eu vou dormir? Que Uhum, vai ficar tudo em cima da minha cama. A sim. gente já viu muitos vídeos, eu acho, Marta, já deve ter chegado para você, aqueles vídeos de meme das pessoas: "Ah, hoje eu vou organizar meu armário". Aí ela põe tudo em cima da cama e, meu Deus, ela desiste no meio do processo. Então, se eu tivesse que dar uma dica de como começar, eu diria para começar pequeno. É uma coisa que eu recomendo. Então, por exemplo, se nós temos um armário de 2 metros e uma gaveta, vale muito mais a pena a pessoa começar pela gaveta e ver que resultado aquilo traz para ela, para depois avançar para o armário. Então, se temos uma mesa de cabeceira, vai na mesa de cabeceira ver o que está sobrando. Se tem cupom fiscal, elástico de cabelo, grampo, um clipes, um elástico de papel. Aí tem também o carregador do celular, um pedaço de borracha que você não sabe de onde veio. Enfim, nunca limpa aquela gaveta. Experimenta limpar aquela gaveta, ver se realmente tem que ficar na sua cabeceira aquilo que mais importa para você na hora de dormir. Às vezes é um remédio, às vezes é uma garrafa de água. E tirar aquele excesso de estímulo, que, como você bem disse, pode causar crise de ansiedade, pode causar angústia,
Então começa pequeno, você vai sentir a diferença daquela gaveta. Gostou? Vai para o armário do banheiro, que tem menos coisas. Vai ter coisa vencida ali, você já separa, já faz o descarte correto dentro da farmácia, enfim. Vê que aquele creme que você não está usando mais, de repente você consegue presentear uma amiga. E assim você vai sentindo pequenas alterações no seu dia que vão trazer agilidade, praticidade, funcionalidade para aquele móvel. Afinal de contas, não é porque está vazio que você tem que ter coisa dentro. E aí você vai evoluindo conforme você mesma sente essa mudança. Acho que uma grande vantagem é você começar pequeno, entender o que funciona para você, às vezes uma técnica funciona, a outra não, como a gente já disse, a organização é personalizada. E aí você vai partindo para partes maiores. A gente tem que fazer tudo sozinha? Não. Nós temos aí esse personal organizer justamente para trazer técnica e compreensão sobre o acervo do cliente. A gente não diagnostica as nossas próprias doenças sozinhas. A gente muitas vezes não faz exercício sozinha, a gente chama um personal trainer. Então, conforme as pessoas tomarem mais consciência de que a organização não é um luxo, e sim uma ferramenta que vai facilitar demais o dia a dia, acho que nós vamos ganhar mais popularidade, porque a gente sabe que diferença a gente faz, e essas pessoas que começaram pequeno vão conseguir entender para onde partir, então, quando se tornar a casa inteira, quando ela perceber que a cozinha também precisa de uma atenção, o quarto das crianças, aqueles brinquedos que estão lá parados, a empresa que está com um monte de papel lá guardado, ou está faltando papel, não consegue achar, enfim. Começar pequeno é sempre a primeira coisa, como qualquer outra atividade que a gente faz, a gente começa a ler, depois a gente faz contas, depois a gente vai escrever um livro, enfim, são passos, do pequeno para o maior, que vai fazer diferença na vida como um todo. Paty, muito obrigada pelos ensinamentos, por todas as dicas de organização. Eu tenho certeza que quem vai nos ouvir vai aproveitar e muito as suas dicas e vai inclusive lhe procurar, com certeza. Obrigada, então, por participar do segundo episódio do nosso Pode Mandar a Real. Eu adorei, muito obrigada pelo convite. Para mim foi uma delícia fazer esse bate-papo com você. A gente mandou a real, real, né? Aquilo de quem trabalha, de quem vivencia o trabalho de personal organizer. Eu estou sempre à disposição, sempre que chamar, estamos por aí. Pode mandar adeus. Pode mandar a real. Pode mandar Pode mandar a real. Nas ondas do mar, deixa a vida levar, deixa o vento soprar, com samba no coração e amor no olhar. Pode mandar a real, pode mandar